Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um livro que propõe uma verdadeira sacudida, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Sabe aquela ideia de vida ideal que a gente tem na cabeça? Pois é, a proposta aqui é justamente essa. Como fazer essa vida sair do papel e virar realidade. Vamos dar uma olhada nos conceitos principais dessa obra. E tá aqui o livro que já impactou a vida de mais de 250 mil pessoas. Ele oferece um método bem prático para quem está buscando resultados de verdade, sabe? E a promessa já está na capa, o que eu acho ótimo. É um guia para fazer acontecer. Não é só teoria, não. Para a gente começar a entrar no clima do livro, o autor já chega com uma metáfora muito poderosa logo no comecinho. Ela tem tudo a ver com a forma como a gente enxerga as coisas e com o controle que a gente tem sobre a nossa vida. Pensa um pouco nessa frase. É tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, né? O vento, que no caso representa as circunstâncias da vida, sei lá, a economia, a política, as crises, ele é o mesmo para todo mundo. O que muda de verdade é a habilidade do velejador, ou seja, a nossa atitude e o que a gente faz diante dos desafios. E partindo dessa ideia, a gente mergulha nos nossos obstáculos internos. Porque se o vento é o mesmo para todo mundo, por que algumas pessoas avançam e outras ficam paradas? A resposta, segundo o livro, está nas narrativas que a gente cria para nós mesmos. Segundo o autor, esses sentimentos acabaram virando quase um estilo de vida hoje em dia. O medo paralisa. A crise vira a desculpa perfeita para tudo. E a insegurança? Bom, a insegurança simplesmente não deixa a gente tomar decisão nenhuma. É como tentar navegar com a âncora fincada no fundo do mar. Mas espera aí, será que são mesmo as coisas que acontecem lá fora que têm todo esse poder sobre a gente? A obra nos convida a questionar isso, a ir mais fundo para entender a verdadeira origem dessa paralisia. E aqui está o pulo do gato. A verdadeira barreira não é o vento, mas sim as historinhas que a gente fica repetindo na nossa cabeça. Aquelas do tipo, eu não consigo, isso não é para mim, a culpa é da crise. São justificativas que mantêm a gente ali, na zona de conforto, e que impedem qualquer progresso. Bom, se o grande problema são essas historinhas que paralisam, a solução, como o próprio título do livro já entrega, está em agir. É aqui que a gente encontra o coração de toda a obra. Essa frase resume tudo. Não se trata de ter as melhores condições ou de ter mais conhecimento. Se trata de ter a capacidade de ir lá e fazer. É a ação que quebra o ciclo das desculpas e transforma todo aquele potencial em algo real. O poder não está no plano, está na execução. E para conseguir agir de forma eficaz, a gente precisa adotar um conceito fundamental: a autorresponsabilidade. O que é isso? É a crença de que cada um de nós é o único responsável pela vida que tem. E, portanto, é o único que pode mudar essa vida. Significa parar de culpar os outros, parar de culpar o vento e, finalmente, assumir o controle do leme. Ok, o conceito é poderoso, a gente entendeu. Mas como é que se aplica isso na prática? A boa notícia é que o livro oferece um método claro, que pode ser visto como um roteiro para a mudança. Vamos ver como ele funciona. Esse roteiro de 3 passos é a essência do método. Primeiro, acordar. É tomar consciência daquelas historinhas e assumir a autorresponsabilidade. Segundo, agir. Mas não de qualquer jeito. É agir com foco, com consistência. E terceiro, comunicar, questionar e crer. Isso tem a ver com a nossa conversa interna, com desafiar as crenças que nos limitam e ter uma fé gigante nos nossos objetivos. E aí fica a pergunta: mas esse método funciona de verdade? Para mostrar que sim, a obra traz vários depoimentos de pessoas comuns que colocaram tudo isso em prática. Vamos ver alguns exemplos. Esse aqui é o começo da história da Ana Maria. Ela vivia exatamente naquela historinha de que estava tudo bem, sabe? Enquanto, na verdade, seus hábitos e sua saúde só pioravam. Uma realidade que, vamos combinar, é bem comum para muita gente. E olha só o resultado disso. Quando ela decidiu acordar e agir, foram 35 quilos eliminados. Mas o mais incrível não é só o número, é o como isso aconteceu. Sem cirurgia, mas sim com reeducação alimentar e, principalmente, com mudança de atitude. Isso é a autorresponsabilidade em ação. Outro depoimento muito forte é o da Vânia Barroso. Ela se deu conta de que, apesar de ter filhos, ela não estava sendo uma mãe presente de verdade. E essa frase marca o momento exato da virada de chave dela, quando ela demitiu a babá e decidiu assumir de fato o seu papel. Uma ação que mudou a identidade dela. As histórias são super inspiradoras, e o método é claro. Mas a pergunta que não quer calar é como a gente pega tudo isso e aplica na nossa própria vida.
A mensagem final do livro é basicamente essa: a mudança não vem de fora para dentro. Não adianta nada ficar esperando o vento perfeito soprar. A transformação real começa por dentro, com a decisão de agir e de assumir a responsabilidade. É isso que muda a nossa realidade e, por consequência, o mundo ao nosso redor. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. O quanto da nossa vida é realmente definido pela nossa atitude? Fica a reflexão sobre qual papel a gente está desempenhando. O de passageiro, que fica à mercê do vento, ou de velejador, que usa qualquer vento para chegar ao seu destino. A escolha, segundo o livro, é de cada um.